Vamos lá, vamos continuar nosso estudo de Shmona Prakim. A gente se encontra ainda no primeiro Perek, certo? Nas 5 camadas da Nefesh, que a gente falou sobre elas bastante até agora. A gente vai falar mais um pouquinho, porque quanto mais claras elas ficarem, mais fácil vai ser a Avodá, o trabalho mais para frente. Agora, a gente analisou essas 5 camadas de 2 pontos de vista. Um, com relação ao desenvolvimento do ser humano, certo? De bebê até adulto, que ele passa pelas 5 camadas. Que basicamente é só o desenvolvimento, a gente não tratou muito do assunto. E a outra que a gente viu até agora é que a gente viu que essas 5 camadas, a parte do instinto da pessoa, a parte dos 5 sentidos, a imaginação, a parte emotiva e a parte racional, são 5 motivadores, são 5 catalisadores dos atos que a pessoa faz. Às vezes você faz baseado no racional, às vezes baseado no emocional, às vezes na imaginação, cada vez os seus atos, a forma como a gente se comporta, sai de um lugar diferente. Isso a gente viu até agora. Mas do mesmo jeito, vamos trazer só mais alguns exemplos, certo? Os exemplos ajudam a gente a entender, certo? Isso ajudou a gente a entender que, às vezes, quando você está agindo baseado em uma das camadas e você não consegue lidar com a situação, você pode fugir para outra. Então, alguém que teve uma crise emocional, recebeu uma notícia muito ruim, como a gente falou, por exemplo, o luto, ele pode fugir para as outras camadas. Ele pode negar o que aconteceu, que seria usar a imaginação. Ele pode começar a comer muito, ouvir uma música para tentar se desligar, desconectar, que seria o lado dos 5 sentidos. Ou, no pior dos casos, a pessoa pode acabar desmaiando e descer só para o nível fisiológico. Certo? É um tipo de fuga. Você consegue fugir de uma camada para outra quando você não consegue lidar com determinada situação. As coisas funcionam ao contrário também. Alguém que está com um sofrimento, com uma dor física, muitas vezes ele consegue fugir para outros lados. Às vezes, quando alguém está sentindo muita dor, ele pode fazer uma coisa que ele gosta muito e a emoção, a empolgação que ele tem com alguma coisa vai fazer ele esquecer a dor. Ou de tanta dor, a pessoa pode acabar desmaiando porque ele não consegue lidar com aquela dor física, certo? Então, sempre a gente pode fugir para camadas diferentes, fugir para lados diferentes. Agora, isso é basicamente de dentro para fora. Como as coisas funcionam de dentro do corpo da pessoa para fora, os sentimentos que a gente expressa, as coisas que a gente passa e aonde isso se expressa exatamente. Quer dizer, lá dentro da pessoa, ele está passando por alguma situação, ele está imaginando alguma coisa, ele está fazendo alguma coisa, isso se expressa em uma camada diferente em que ele consegue trocar, dependendo da situação, dependendo da necessidade. Agora a gente vai tentar ver como isso funciona ao contrário, de fora para dentro, certo? Como as coisas que a gente faz, as coisas que a gente vê, as coisas que a gente sente influenciam a nossa personalidade, o nosso ser, quem nós somos, certo? Então, em vez de ver de dentro para fora uma coisa que já está dentro da gente, a gente pode só talvez mudar de camada, vamos ver como as coisas entram e se tornam parte da personalidade, parte do ser da pessoa, certo? Agora, só antes de entrar nessa questão, eu vi justo essa semana com relação a mindfulness. Certo? Aí, quem viu a propaganda, o que é mindfulness? É uma técnica de meditação, digamos assim. Certo? É baseada na meditação budista, mas é bem mais antiga. Mas hoje é meio que usado bastante para tratamentos psicológicos ou pessoas com estresse, no qual a tradução de mindfulness seria atenção plena. A ideia é basicamente que a pessoa se concentre completamente, plenamente, certo? Com toda a concentração possível que ele tem no que está acontecendo ao redor dele. Somente no presente. Está completamente concentrado no lugar onde ele está. Na meditação budista, isso daqui tem outra função, certo? A meditação tem outra função. Lá, a ideia da meditação é a pessoa se tornar parte do ambiente, certo? No qual não tem diferença entre você, a parede, a mesa, tudo que está à sua volta. Você se torna parte de um todo. É algo bem passivo, bem se auto-anulando perante o que tem em volta. Mas aqui isso foi traduzido, foi puxado, desde a década de 70, foi puxado para questões psicológicas. Então, o que é esse mindfulness? Você foca completamente no presente, nas coisas que tem à sua volta. Somente o que tem aqui. Então, alguém que está passando, por exemplo, uma situação de estresse muito grande, ou uma situação de depressão, ou um medo, um pânico, alguma coisa desse tipo,
o que que acontece? Se a gente pegar e fizer a nossa análise baseado nas 5 camadas, alguém que está sentindo pânico, como funciona o pânico? De onde ele é formado? De onde ele vem? O pânico, basicamente, ele funciona da junção de 2 camadas. Por um lado, eu tenho o sentimento de medo, porém de forma exagerada. É um sentimento de medo, que é o emocional, unido com a imaginação, no qual se transforma aquele medo, aquela preocupação, em algo extremo. Você imagina que aquilo realmente é o fim do mundo. É uma coisa muito pior do que ele realmente é. Então, você tem aqui uma mistura de 2 camadas muito preocupante, que pode levar a pessoa a ficar deprimida, a fazer coisas loucas, certo? Perder a noção, pode levar ao suicídio. É uma situação em que a pessoa ele tem 2 camadas muito fortes negativas. Um emocional muito forte de medo, menopar, inflado com a imaginação. Situação muito complicada. Vem o mindfulness, vem essa atenção plena e faz com a pessoa o seguinte, olha, esquece essas 2 camadas e foca somente nos 5 sentidos. Certo? Aqui é interessante notar aqui, a ideia é focar justamente nos 5 sentidos. Então, em alguns lugares onde falam sobre o assunto, fala o seguinte, olha, você tem que parar e começar a pensar, começar a prestar atenção em 5 coisas que você consegue ver, 4 coisas que você consegue ouvir, 4 coisas que você consegue mexer, tocar, 3 coisas que você consegue ouvir, 2 coisas que você consegue sentir o cheiro, e uma coisa que você poderia experimentar agora e colocar na boca, imaginar o gosto disso. Ou seja, a ideia aqui é te desligar completamente das camadas do emocional e da imaginação, que trouxeram estresse, trouxeram medo, trouxeram a preocupação, e focar em coisas que você tem controle sobre ela. Os 5 sentidos, a pessoa tem muito mais controle sobre eles, o que você está vendo em volta, o que você está ouvindo, e na hora que você vai focando nisso cada vez mais, você consegue meio que apagar, desligar um pouquinho as outras camadas que estão te causando aquele estresse, aquela preocupação, até que você consiga vir a lidar com isso. Certo? Então, de novo, é só mais um exemplo, mas é só para ver como essas 5 camadas que o Raman trouxe aqui, como elas são básicas no nosso dia a dia, como a gente encontra ela em milhares e milhares de situações, certo? Mentira, por exemplo, porque uma criança mente? Ou porque ele tem imaginação extra, pode ser, ou porque ele não consegue lidar com a verdade. Ele fez uma coisa errada. Você pergunta, você fez isso? Ele não consegue lidar com aquilo, ele não consegue admitir que ele fez um erro, ou ele fica preocupado com o castigo que ele vai receber, ele não consegue lidar emocionalmente com aquela situação, então ele foge para a imaginação, ele mente. Um adulto que mente é um pouco mais problemático. Por quê? Porque, a priori, ele teria que ter passado por um processo no qual ele sabe lidar emocionalmente com situações complicadas, com dificuldades. Alguém que cresce com tudo perfeito, quando aparece a primeira dificuldade, ele não sabe como lidar com isso. Então, a mentira e a verdade, a forma como a pessoa fala, também é ligada justamente com essas camadas. Se a pessoa passou por um processo de educação, de crescimento, no qual ele compreende que o pensamento, o demion, a imaginação é limitado, e precisa saber focar só a parte correta disso, a gente vai falar disso mais para frente, certo? Que é muito importante na cultura de hoje em dia com as propagandas. As propagandas funcionam basicamente na questão da imaginação, tentam motivar a pessoa baseado em coisas que não são verdadeiras, são simplesmente imaginação, fantasia, e ele passou por isso, ele sabe lidar com isso, ele sabe chegar no lado emocional e lidar com o erro, reconhecer o erro e saber que é parte do crescimento, errar faz parte. Então, mais um caso, mais um exemplo de coisas do dia a dia que a gente acaba encontrando essas camadas, que o Raman coloca isso na nossa consciência e nos torna muito mais fácil saber lidar com isso. Então, quando a criança mente, não adianta você gritar, você é mentirosa, como você fala uma coisa dessas, você não tem vergonha, você não ajudou em nada. Se você entender que a criança não sabe lidar com isso emocionalmente, quando a criança mente, o que você tem que falar para ele, não adianta gritar, não pode mentir, não adianta falar não, no sentido de isso é proibido, não faz isso. Você não vai ajudar a criança. Você tem que ajudar ele a aprender, a entender que, olha, o erro faz parte. Você pode sentir um pouco de vergonha, é normal de ter errado. Você reconhece o sentimento da criança e explica como ultrapassar essa dificuldade, como reconhecer, olha, eu errei, eu fiz uma coisa errada, eu estou arrependido, mas é isso aqui, não estraga o meu relacionamento com os meus pais, por exemplo, com as outras pessoas. Eu posso lidar com isso emocionalmente. Então, a criança fugiu para a imaginação, você tem que trazê-la de volta para lidar com aquela situação. Certo? Um exemplo simples, um exemplo do dia a dia, só para a gente entender melhor. Mas vamos lá, vamos continuar. A gente está agora no Helek HaMargish, certo? Agora a gente vai falar da parte dos 5 sentidos. Então, o Helek Hazan, a gente falou sobre a intuição.
certo? A gente falou que o Helek Hazan é a parte mais fisiológica da pessoa, a parte que age mais automaticamente, e assim também o instinto é um dos motivadores, é uma das coisas que fazem a pessoa agir de determinada forma, é o instinto. Um instinto natural, um instinto de sobrevivência, um instinto animal, vários instintos que funcionam dentro da pessoa, é um dos motivadores da pessoa. Como funciona o contrário, certo? Agora a gente quer ver de fora para dentro. O que representa o Koach Hazan de fora para dentro? O que a gente acaba absorvendo na nossa nefesh, na nossa personalidade, de fora para dentro, que é relacionado com o instinto? Agora, qual a definição do instinto? O instinto é algo que eu não tenho controle sobre aquilo, algo involuntário. Então, aqui também tem muita coisa que a gente passa no dia a dia que acaba entrando na nossa nefesh involuntariamente, que a gente não tem controle. Tem milhares e milhares de situações no dia a dia, coisas que a gente vê, coisas que a gente ouve, pessoas que a gente encontra, coisas que a gente lê, que influenciam a nossa personalidade. Isso influencia quem a gente é. Mesmo querendo ou não, a gente se torna influenciado por isso. Então, tem, por exemplo, uma história sobre o Hafetz Haim. Uma vez o Hafetz Haim, ele morava na cidade de Iradim, e lá todo mundo cumpria Shabbat. E certa vez ele viajou para uma outra cidade para Shabbat, e quando ele estava lá, ele viu uma pessoa fazendo Hilul Shabbat. E para ele nunca tinha visto na vida uma pessoa não cumprindo o Shabbat, fazendo uma proibição. Ele começou a chorar, ele sofreu, certo? Ele viu uma coisa errada, isso daqui doeu muito para ele, ele chorou. Depois de um tempo, passaram mais alguns meses, ele acabou indo para aquela cidade de novo no Shabbat. E de novo ele viu alguém fazendo Hilul Shabbat, alguém transgredindo uma proibição de Shabbat. E de novo ele começou a chorar. Perguntaram para ele, olha, Rav, eu sei que é triste, é difícil, mas por que o senhor está chorando de novo? O senhor já sabe que as pessoas fazem Hilul Shabbat, você já viu isso uma vez. Então ele falou o seguinte, olha, a primeira vez eu chorei porque me doeu. Eu vi alguém, um Yehudi, que não está cumprindo o Shabbat, isso daqui me doeu, me incomodou muito, eu chorei. Dessa vez não incomodou tanto. E eu chorei porque não incomodou tanto, e deveria ter incomodado. Tem coisas no dia a dia, coisas na vida que a gente se acostumou tanto com como elas são, a gente está tão acostumado com a vida aí fora, que a gente nem sente mais, nem incomoda, nem chega a incomodar. A Gemara fala que quando uma pessoa ele faz uma verá, uma vez, duas vezes, três vezes, ele faz ela algumas vezes, para ele isso daqui vira permitido, vira como se fosse uma coisa permitida. Então tem muitos comportamentos, se a gente puxar agora para o lado mussari, certo? Tem muitos comportamentos no dia a dia que a gente vê as pessoas fazendo normalmente, e aos poucos a gente vai absorvendo isso involuntariamente, nem percebendo, certo? Não é algo consciente que você toma noção daquilo. Então, às vezes você chega em Israel e as pessoas buzinam bastante aqui, certo? O farol fica verde, as pessoas já estão buzinando para andar logo, para você andar. E aos poucos, depois de alguns anos aqui em Israel, você acaba absorvendo esse costume, você acaba absorvendo, vira parte do dia a dia, vira algo normal. Quando no começo, quando você não vivia nessa situação, você via num lugar em que as pessoas não se comportavam assim, você via isso como algo errado e você não faria. No começo você tem um choque, no começo você fala, por que as pessoas fazem isso? Mas depois de um tempo você acaba se acostumando, você acaba virando algo normal, algo natural. Então tem muitas influências exteriores, involuntárias, sobre a nossa personalidade, certo? Não temos controle, não temos realmente controle sobre isso, é muito difícil controlar. Para controlar uma coisa dessa, a gente teria que estar 100% consciente o tempo todo de tudo que acontece ao redor, para analisar, olha, isso eu quero receber sobre mim, isso eu não quero. A gente não tem esse controle, por isso, o Rambam próprio escreve, uma das halachot que ele escreve no Yad HaZaká, que uma pessoa que ele mora num lugar onde a maioria das pessoas são Reshaim, ele não deve morar lá. Um lugar onde muitas pessoas são perversas, são problemáticas, não são éticas, você não tem que morar lá, porque você vai aprender. Você tem que mudar de cidade. E se preciso, você tem que mudar de país. E se preciso, eu falo, Rambam vai morar sozinho no deserto. Porque não existe uma pessoa que não é influenciada. Independente da sua força de vontade, você é sempre influenciado, porque a gente não tem uma consciência 100% acordada o tempo todo, analisando cada coisa, cada mensagem subliminar, digamos assim, cada coisa negativa que tenta entrar na nossa personalidade, a gente não tem controle sobre tudo, não tem consciência para limitar cada uma dessas coisas. Então, o Koach Hazan, a parte do instinto, por um lado, ele é um motivador, ele é um dos catalisadores dos atos da pessoa, certo? Ele faz a gente fazer determinadas coisas, mas ele também representa coisas que são involuntárias que entram na nefesh da pessoa. Isso realmente, num primeiro passo, é muito difícil de controlar. Vamos lá, Koach HaMargish.
o que é o Koach HaMargish, o que são os 5 sentidos. O Rambam fala o seguinte, Ve'Chelek HaMargish, Mimenu Kochot HaChamishah Mefursamim Etzel Hamon. São os 5 sentidos famosos entre todo mundo conhece. Areia, a visão, Ve'Ashmiah, a audição, Ve'atam, paladar, Ve'areach, o olfato, Ve'Amishush, e o tato. E o tato, fala o Rambam, Ve'u nimtza bechol shetach haguf, ve'en lo ivar meyuchad kemo sheyesh l'arbat ha'kochot. Esse, o mishush, o tato, ele está em todas as partes do corpo, ele não tem um órgão específico igual aos outros, certo? A visão é nos olhos, a audição é no ouvido, cada um tem um órgão específico, o mishush, o tato, ele está em todos. Geralmente a gente liga o tato com a mão, mas a gente sente frio e calor, a gente sente em qualquer parte do corpo. Tá bom, vamos lidar agora um pouquinho sobre cada um desses 5 sentidos, porque esses 5 sentidos, eles são o primeiro portão da Nefesh. Esses são os 5 shearim da Nefesh. As coisas que a gente recebe de fora, as coisas subliminares, as coisas que a gente não tem controle e não tem muito o que fazer, a gente não tem ainda isso. Mas esses 5 sentidos, eles são os portões através dos quais a gente vai receber muitas coisas para dentro. A gente vai receber muita coisa na nossa personalidade. Por isso, a gente encontra tantos e tantos isurim da Torá, alguns mais hamorim, mais graves, alguns menos, ligados aos 5 sentidos. Porque as coisas que a pessoa faz, voluntariamente, digamos assim, que ele usa os 5 sentidos para fazer, isso influencia muito quem a pessoa é, o comportamento dele. Certo? As mitzvot, as proibições da Torá, não são simplesmente, olha, não faz isso porque não quero. Não é que a Kadosh Baruch Hu fala, olha, não faz isso. Por quê? Porque eu não quero que você faça. Tem um motivo por trás. Essas coisas que são proibidas, elas influenciam a nefesh da pessoa. Então, vamos começar errado, certo? Vamos em ordem. O primeiro que o Rambam traz aqui é areia, a visão. O que é proibido ver, certo? O que a Torá proibiu a pessoa de ver? Geralmente, quando a gente fala sobre visão, o que pode ou não pode ver, a gente já liga isso diretamente com coisas relacionadas a tzniut, relacionadas ao recato, certo? É proibido ver coisas que não têm tzniut. Tem sempre aquela pergunta, eu posso ver um filme que tem só uma cena que não é tznuá, que não é bonita, tem alguém lá sem roupa, tem alguém não vestido. E nessa hora eu vou fechar o olho. Posso ou não posso? Então, geralmente a gente conecta areia somente com tzniut. Mas, o Sefer HaChinuch, é um livro que conta todas as mitzvot, ele faz uma contagem de todas as mitzvot que tem na Torá, 613, quando tem essa mitzvah, quando não tem, se é só quando tem o Beit HaMikdash, se não é, se é só em Israel, se é em todo lugar. Ele traz um pouquinho do motivo das mitzvot. Ele fala o seguinte, tudo que é proibido fazer, é proibido ver. Qualquer coisa que a pessoa própria não pode fazer, você não pode ver alguém fazendo. Então, um filme que tem tzniut, problemas de tzniut, obviamente não pode ser visto. Um filme que tem violência, também não. Porque quando você vê violência, você se acostuma com isso. Isso se torna parte de você. Vira algo normal. 2 pessoas se batendo, 2 pessoas se machucando. Vira algo normal. Quantas pessoas não pagam centenas de dólares para assistir uma luta de boxe? O que é uma luta de boxe? Basicamente 2 pessoas se batendo, até um deles cair. Isso é animal, isso é violência pura, sem sentido. Para ver quem bate melhor, quem é mais forte e consegue bater melhor no outro, isso é só violência. O que tem de esporte nisso? Por isso, fala Sefer HaChinuch, tudo que você não pode ver, não pode fazer, você não pode ver também. Porque quando você vê alguma coisa acontecendo, esse é o primeiro shar, esse é o primeiro portão através do qual você vai ver coisas que vão influenciar a sua nefesh. As coisas que você vê são as coisas que você vai ser, certo? Famoso, o que os olhos não veem, o coração não sente. Funciona meio assim. O que você não vê, você não está acostumado com isso, não vira parte do seu coração, parte da sua vontade. Isso seria no lado proibido. No lado de mitzvot, a gente também tem mitzvah de Reia. Tinha mitzvah de 3 vezes por ano, as pessoas deviam ir para Eretz Israel, para Yerushalayim, fazer Aliyah Laregel. 3 vezes por ano, o Bnei Israel inteiro, eles tinham uma mitzvah especial de chegar até o Beit HaMikdash, ver a avodá dos Kohanim, ver o Beit HaMikdash, ver os milagres que tinham no Beit HaMikdash. Ver coisas positivas. Porque isso daqui influenciava a pessoa. Isso durava o ano inteiro. Por quê? Porque durante o ano, geralmente as pessoas trabalhavam com agricultura. Então a pessoa foi em Pesach. Ele viu os Kohanim fazendo os korbanot, ele viu os Levim cantando as músicas, ele ficou extremamente emocionado. Isso influenciou muito ele a coisas de Kedushá, coisas positivas.
Quando ele chega em casa, ele continua o trabalho dele no dia a dia, normal, agricultura. Depois de uma semana, 2 semanas, passa um Cohen e fala, olha, você trabalha com agricultura, você tem plantas, você tem plantação, eu preciso pegar o maaser, que a Torá falou que tem que dar os 2% para o Cohen, 10% para o Levi, eu vim receber o maaser. E quando a pessoa viu o Cohen, não é simplesmente ele dava um pedacinho de comida para um pobre que passou aqui. Não, ver o Cohen, ver o Levi que ele viu lá no Beit HaMikdash, isso trazia para ele de novo, acordava de novo dentro dele, toda Kedushá, todo sentimento de Kedushá que ele sentiu lá no Beit HaMikdash. Então, a mitzvah de ver coisas positivas influencia também a pessoa. Claro, tem muitos costumes, em Hassiduyot principalmente, que a criança que está no carrinho, coloca em volta dele foto de Talmidei Chachamim, foto de Tzadikim, fotos de Admorim. Por quê? Porque assim está escrito no Pasuk, Vayu enecha root et morecha. A pessoa ele tem que olhar, ele tem que ver o Chacham dele, o rabino dele, uma pessoa que ele teme, porque a própria visão dos Tzadikim traz para ele Irat Shamayim. Certo? Então, aqui a visão é o primeiro shar, é o primeiro portão da Nefesh. Ele já começa a influenciar quem a pessoa é. O segundo que o Ramon traz aqui, claro, qualquer pergunta, se alguém quiser falar, fica à vontade aí. A segunda pergunta, a segunda coisa que o Ramon traz aqui é a Shmiá, a audição. Vamos lá, audição. O que a gente tem com relação à audição? Quem estiver seguindo o show de Kuzar, a gente falou ultimamente sobre música, sobre a influência da música sobre a Nefesh. Certo? A música influencia de forma, às vezes é involuntária, às vezes a gente não tem controle, a música consegue atingir a nefesh da pessoa, a personalidade da pessoa, o coração, de forma muito mais forte que outras coisas. Que pensamentos, que shiurim, ou que coisas que você lê. Porque a música ela consegue atingir diretamente o coração da pessoa sem passar pelo sinum. Isso aqui é importante. O racional da pessoa, a parte consciente, ele vai funcionar como messanem, como peneira. O que eu quero aceitar, o que não. A música, por ser ligada ao sentimento, ela dá a volta, ela o kefet, ela ultrapassa pela direita, digamos assim, o lado racional da pessoa e chega diretamente no sentimento. Então, a música influencia muito a pessoa. Aqui também a gente tem a música positiva e a música negativa. Tem músicas que é proibido ouvir, não porque tem palavras não bonitas, não porque tem palavrões, não porque fala de assuntos problemáticos, mas sim porque a música em si, a melodia, ela também passa uma mensagem, ela passa uma ideia. Certo? Lá no show de Kuzar a gente falou sobre alguns tipos de música, que as músicas de Beethoven, por exemplo, elas falam sobre a liberdade do ser humano, o rock, ele fala muito sobre a revolta da pessoa contra tudo, o anarquismo, mesmo que você não entenda as palavras, mesmo que seja uma música em inglês que você não entende inglês, ou na língua que for, a melodia, ela passa isso para a pessoa assim que ela perceba, assim que ela reconheça essa questão. Então, a música influencia muito a pessoa. Esse daqui é o segundo char. E quando você ouve músicas de Kedusha, músicas positivas, isso daqui te influencia, te empolga para cumprir mais as coisas, para se aproximar mais de Akadosh Baruch Hu. Certo? Então, tem gente que adora, por exemplo, Simchat Torah. Simchat Torah com música, com todo mundo dançando junto, isso daqui eleva muito a pessoa, porque a música consegue tirar a pessoa do estático, daquele pensamento racional, frio. Ela empolga, ela aquece, ela puxa a pessoa para cima. Então, a música, por isso, justamente, a música ela é muito forte no judaísmo. No Beit HaMikdash, a gente tinha música. Nos Hagim, nas Tfilot, a gente canta. A Gemara chega a falar que Bimkom Rina Sham Te Tfilah. O Beit HaKnesset é chamado de Mekom Rina, um lugar de cânticos, um lugar de música. A música, a Tfilah, tem que ser acompanhada com música. Tem que ser acompanhada com um sentimento. Não pode ser uma Tfilah racional em que você fala as palavras, que você decorou, com a explicaçãozinha, sem sentir nada. A música faz parte da Tfilah, porque a Tfilah tem que vir do coração e a música ela consegue atingir o coração. Ótimo. Shmiá e Reiá. Agora, tem uma chalca dentro dos Mekubalim, o que é maior? O que é mais forte? A Reiá ou a Shmiá? A visão ou a audição? E a Machalka dentro dos Mekubalim, sai dela uma alahá diferente entre Ashkenazim e Sfaradim. Quando a gente tem Kriyat Torá, quando se lê na Torá, segunda, quinta e Shabbat, ou nos Hagim, tem discussão, tem diferença nos costumes entre Ashkenazim e Sfaradim. Se primeiro se lê na Torá e depois se levanta ela, mostra para todo mundo, assim fazem os Sfaradim, ou se primeiro se levanta a Torá e depois, desculpa, assim fazem os Ashkenazim, ou se primeiro se levanta a Torá e depois se lê, assim fazem os Sfaradim. Então os Mekubalim Ashkenazim chegaram na conclusão que a audição
é maior do que a visão. Então, primeiro você ouve a Torá, depois você vê ela. E os faradim fazem pelo contrário. Primeiro você vê a Torá e depois você ouve. Você começa de cima para baixo. Do mais forte, depois para o nível abaixo. Certo? Aqui é só uma questão de diferença entre Shmiá e Reiá. Qual deles é maior? Qual deles é mais importante? Os Ashkenazim tem outro motivo de porque colocaram a Agbá, isso que levanta o Sefer Torah depois, porque se fizessem Agbá no começo, o pessoal ia achar, eu já vi o Sefer Torah, posso ir embora, não preciso ouvir a Torá. Mas não, então colocaram a criar a leitura da Torá antes de levantar. Vamos lá, vamos mais um pouco para a gente tentar acabar aqui os 5. Tam, o paladar. O paladar, tudo que a pessoa come, certo? Proibições ligadas a achilá, tudo que é proibido comer, é ligado ao paladar. O paladar também influencia muito nas questões hormonais da pessoa, tipos de comidas diferentes geram sentimentos diferentes dentro da pessoa. O paladar, isso daqui é muito famoso, mas o que é mais interessante aqui, o Hatam Sofer fala que não é possível aprender anatomia de um goi para um yehudi, de alguém não judeu para alguém judeu. Não porque existe uma diferença racial entre os dois, certo? São todos seres humanos, não é esse o ponto. O ponto é que o fato dos Yehudim terem proibições específicas ligadas à comida e eles comerem comidas diferentes, isso influencia no funcionamento do corpo também. Certo? Isso daqui agora não é tão extremo a ponto de realmente não dá para aprender. Certo? O fato é que sim, se aprende, a gente toma os mesmos remédios, Yehudi, não Yehudi, é o mesmo corpo, o mesmo funcionamento. Mas historicamente a gente encontra às vezes situações que realmente a gente percebeu isso, que dá para colocar isso como motivo. Então, por exemplo, a peste negra, que morreu muita gente no mundo, se não me engano, 1/3 da população mundial, talvez estou exagerando, não sei, esse número que eu lembro, e entre os Yehudim não. Por quê? Então, uma das explicações é que os Yehudim faziam netilat yadayim, lavavam a mão antes de comer, obrigação antes de comer pão, então isso daqui gerava uma higiene que limpava as mãos, ou talvez porque, olha, você vê de fora, de determinada forma, que o corpo judeu funciona de forma um pouquinho diferente. Se eu não me engano, existe algo chamado de doenças judaicas. Tem doenças que são comuns só entre Yehudim. Porque é realmente isso, porque o que a pessoa come, o que ele põe na boca, o que ele ingere, influencia a nefesh. Não pode comer carne com leite. Tem pássaros, torfim não pode comer. Não pode comer pássaros que são, que atacam, que ferem só por machucar, que são violentos, digamos assim. Então, muitas coisas relacionadas a proibições de comer é justamente ligado ao que tipo de nefesh tem nesse animal. Esse é um animal bom, bondoso, tranquilo, ou é um animal toref, um animal que ataca, um animal selvagem. Então, muitas coisas relacionadas à alimentação também vêm ligadas a nefesh. Você não pode, por exemplo, uma das proibições da Torá é fazer shritá e comer a vaca e o bezerro no mesmo dia, certo? O shor e o filho dele. Você não pode comer dois animais que são o pai e o filho, fazer shritá nos dois no mesmo dia e comer os dois. Por quê? Porque você não pode misturar as duas carnes. Qual a diferença? Se eu fizer um ontem e um amanhã, eu posso. Os dois no mesmo dia, eu não posso. Por quê? Porque tem aqui matar o pai e o filho no mesmo dia dos animais, tem um ato arzari, um ato cruel. E comer isso vai trazer para você essa crueldade. Eu posso matar os dois no mesmo dia, comer um hoje e um amanhã. Mas não posso comer os dois no mesmo dia. Por quê? Porque esse ato de crueldade, eu não posso trazer ele para dentro de mim. Então, tem muitas coisas ligadas à comida, proibições de comer, em que isso influencia quem eu sou. Por outro lado, também tem o lado positivo. Achilá matzá, quando a gente come matzá. Matzá é chamada de lechem emuná, o pão da fé. Quando você come matzá, você traz para dentro de você a emuná da matzá, do pão, que a Parnassá vem de Akadosh Baruch Hu, que ele tirou Bnei Israel do Egito, certo? Então, você está comendo, é algum gosto que você está sentindo na boca, mas ele traz junto com ele todo um conteúdo, toda uma bagagem que é colocado para dentro da nefesh. Então, muitas mitzvot e surim ligados à comida também vêm justamente dessa questão. Sim, com relação a Rivka está perguntando aqui sobre visão e audição, que a visão é muito mais forte que a audição. A visão ela é muito mais verdadeira que a audição com relação a como eu interpreto a metziut, como eu interpreto a realidade. Então, uma testemunha que viu alguma coisa, ele pode testemunhar, mas alguém que só ouviu dizer, ele não pode ser testemunha. Porque a diferença entre visão e audição é muito diferente. A visão é muito mais forte na tradução, na compreensão da realidade.
A audição pode ser que você se confundiu, pode ser que a pessoa que te contou não contou exatamente igual. Então, realmente, sobre como analisar a realidade na sua frente, a visão é muito mais forte que a audição, certo? Mas aqui a gente está falando sobre níveis da Nefesh com relação a Kabbalah. Não sei explicar realmente qual é a diferença entre os dois. Foi só um exemplo à parte. Certo? Isso com relação ao paladar. Riach, o cheiro, certo? O olfato. Ele é considerado, entre os Mekubalim, o mais alto dos 5 sentidos. Ele é um dos mais importantes, porque os Mekubalim dizem que a Neshama, ela tem, assim aparece na Gemara até, que a Neshama tem proveito do Reach. Diferente da visão e da audição, que são proveitos materiais, o Reach, a respiração, o olfato, quem tem proveito disso é a Neshama. É algo muito mais profundo, muito mais forte na pessoa. Até, se eu não me engano, eu vi faz algum tempo, que entre os 5 sentidos, o olfato ele é o mais forte de todos na lembrança. Ele atinge, ele faz a pessoa lembrar de mais, de ter uma visão mais clara de memórias antigas. Quando você sente o mesmo cheiro que você sentiu em outra situação, isso puxa muito mais forte memórias antigas, você atinge muito mais partes do cérebro que geralmente estão adormecidas. Então, o Reach também, ele tem um lado forte, tem um lado importante. Vemishush é o tato, certo? O tato, o Rambam completa que, olha, o tato está em todas as partes do corpo. A gente consegue sentir tato em todos os lugares do corpo, certo? Não só num órgão específico. O Rambam está querendo passar para a gente aqui a ideia de que o tato ele é o mais baixo dos 5 sentidos, certo? Nele, a gente tem pelo fato dele ter mais quantidade, a qualidade dele é menor. Então, o tato, a priori, aqui o Rambam está falando que o tato ele é muito mais baixo, sim? E aqui, infelizmente, a gente já tá quase meia hora, certo? A ideia é fazer shiurim de meia hora que não cansa demais, embora hoje em dia psicólogos dizem, educadores dizem que a nossa capacidade de prestar atenção em alguma coisa vai entre 5 e 7 minutos, certo? Então, mas acho que shiurim de meia hora acho que é um tempo aceitável, um tempo ideal, que dá para conversar, dá para entender, dá para prestar atenção ainda. Então, eu vou deixar o Mishush, a parte do tato, para a próxima aula, porque também é um assunto importante por si só. A gente continua a semana que vem. Então, hoje a gente viu os 4 primeiros sentidos que o Rambam trouxe aqui. A gente está vendo agora os sentidos de outra forma. Até agora a gente viu as 5 camadas como motivadores de ações, coisas que a gente faz baseado em camadas diferentes, em partes diferentes da nossa nefesh. Agora a gente está vendo pelo contrário, de fora para dentro, como as coisas influenciam através dessas 5 camadas. Então tem a influência involuntária sobre a pessoa, isso é ligado com a parte do Koach Hazan, que é a parte instintiva, que a gente não tem controle. Aqui também isso é influenciado por tudo que acontece ao redor, querendo ou não, tudo que a pessoa vê fica gravado nos neurônios, no cérebro da pessoa. Na nossa memória, a gente consegue atingir só 5, 6, 7% do que a gente vê, mas tudo isso fica preso, fica guardado na memória. E depois a gente começou a falar os 5 sentidos, que eles são os 5 portões da Nefesh. A gente conseguiu falar de 4 hoje, ligações, mitzvot da Torá, mitzvot e proibições ligadas a cada um deles, porque a Torá se importa tanto com o que você faz com os 5 sentidos. E agora a gente vai, na continuação, a gente vai ver o 5º, que é a relação do tato, certo? Bom, com isso a gente acaba. Leia tem uma pergunta? Fala. E se o olfato é tão importante espiritualmente, por que não tem alahot com relação ao olfato? Porque ele é num nível muito mais alto, no nível da Neshama. Também, por ser muito alto, é difícil pecar com ele. Por estar muito elevado, é difícil pecar. Igual a Neshama. Quando alguém faz um pecado, a Neshama da pessoa, a alma, ela não é atingida, ela continua com a pureza dela. O olfato que é ligado com a Neshama, ele está muito além do mundo material. Então, ele também não tem a verota aqui. É muito difícil de atingir ele negativamente. Justamente pela importância dele. Existem coisas que a Kadosh Baruch Hu colocou no mundo que ele falou, olha, isso daqui ninguém mexe. Se alguém mexer, você pode acabar estragando tudo. Então, a Neshama, se alguém pudesse mexer, pudesse realmente influenciar a Neshama, ele podia estragar muita coisa. Então, tem limite da capacidade do ser humano. E o olfato é um dos limites. Tem um ou outro Issur, mas é algo muito específico, não geral, diferente dos outros. Certo? Ok. Tá bom? Muito bom. Muito obrigado por virem. A gente continua semana que vem. Tchau, tchau.